Eu glorifico o santo nome do Senhor porque Ele é bom e a fidelidade dele dura para sempre. Quero dizer para você que você é muito especial para mim, muito especial para Deus. Quero dizer para você que o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal e Ele é tudo que nós precisamos. Agora, temos que ser principalmente obedientes, porque o Senhor gosta de crianças obedientes. E Deus, Ele é amor. Lembra? 3 palavrinhas só. Deus é amor. Tralalalalalalala. Então, Deus é amor. É a perfeição do amor, é o nosso Deus. Eu acho tão lindo falar de Jesus, porque Ele é assim, maravilhoso, Ele é especial. Ele vive dentro dos nossos corações e aqui do nosso lado, porque quando a gente precisa, é Ele que sempre cuida de nós. Então, que esse Jesus que é tão maravilhoso esteja sempre cuidando do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, principalmente de você e também dessa pessoa maravilhosa que está ao seu lado te ajudando a fazer as atividades, amém? Dê um beijinho, diga muito obrigado, diga Jesus é bom e ama você. Então vamos fazer a nossa revisão para a nossa segunda avaliação de ciências, tá? Vai logo pegando seu livrinho e abrindo da página 358 até a página 375, ok? Vamos lá, professora, a senhora iniciou também para o simulado lá da página 358, verdade. Então nós vamos revisar e você vai aprender muito mais. Que quando estiver fazendo a prova, já sei. Eu já aprendi essa questão, já sei como é que faz. Pronto, deu tudo certo em nome de Jesus. Pegue lá o seu livro e nós vamos começar falando sobre a erosão do solo. Lembra que nós já falamos sobre isso? Que a erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo, deixando-o pobre e desprotegido. O vento e a água arrastam parte do solo e seus nutrientes. Para evitar a erosão, é preciso manter a vegetação que cobre o solo. Então, para que não hajam aqueles buracos imensos, pobreza de solo, precisa deixar a vegetação ali, precisa ter cuidado com ela, precisa manter ela. Então eu quero que você grife lá em cima que a erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo, deixando o pobre desprotegido. Por que a professora mandou eu grifar? Deixe grifadinho que você vai depois fazer essa respostazinha ou um exercício com ela lá na frente. Não posso dar muitas dicas, hein? Mais abaixo nós temos a desertificação e erosão do solo. A desertificação é a mudança do solo fértil em solo arenoso, impróprio para a agricultura. Grife também. Dê aí aquela circulada bem legal. Professora, eu quero grifar. Eu quero sublinhar. Amém. Faça assim ou assim, onde eu estou mandando. E o importante é que fique para nós trabalharmos mais lá na frente. Quando você virar o seu livro, você vai ver que lá em negrito está dizendo assim: a erosão das rochas e do solo, tá? Nós vamos pulando os tópicos porque nós já estudamos a fundo isso aqui. As rochas e os solos sofrem constantemente modificações provocadas pela ação do vento, das águas, do calor, do frio, dos seres vivos.
Mais abaixo diz que a erosão é inimiga do solo fértil e nós dependemos do solo fértil para cultivar os vegetais que nos alimentam. Então nós vamos aprender aqui que a ação do vento, das águas, do calor, do frio dos seres vivos, quando há essa modificação, existem muitas coisas que podem acontecer. Uma delas, pelo ser humano degradar o solo, retirar a vegetação e acontecer toda essa erosão, todo esse esburacamento nas ruas, essa pobreza de solo, os alimentos também são prejudicados. Por quê? Porque a erosão é inimiga do solo fértil, ou seja, a erosão é um solo pobre, ela é inimiga do solo fértil, aquele que faz a planta produzir muito mais. E nós dependemos do solo fértil para cultivar os vegetais que nos alimentam. A erosão também é inimiga do solo das cidades. Nos locais onde ela acontece, as casas podem desabar. É uma realidade triste? É. Eu falei para vocês de algumas matérias, alguns casos que apareceram na televisão, que ainda aparecem, dessa pobreza de solo a ponto de o homem danifica esse ambiente, retirando as árvores, aí empobrece esse solo, depois o mesmo homem vem e constrói moradias ali em cima, e a tendência lá na frente é o quê? Desabar. Por que desabou? Porque o solo não estava forte, o solo estava danificado, degradado, o solo estava com erosão. E você já entende que quando existe essa pobreza neste solo, a tendência é nenhuma planta vai frutificar, casas que possam ser construídas ali vão desabar. Eu me lembro de uma reportagem, eu até contei para vocês, que eles construíram as casas onde havia muitas bananeiras e um certo período de muita chuva, aconteceu o quê? As casas, a água veio, né? E veio derrubando as casas. Por quê? Porque as casas não estavam fixadas ali no solo. Porque em região em que há muita bananeira, a banana é uma delícia? É. Mas na região onde existe muitos pés de banana, o solo ele é assim. Ele não é um solo forte, ele é um solo. Eu falo pelo quintal da minha casa, que a área lá de trás tem muito pé de banana, então quando se retira, nossa, fica aqueles buracos assim. Aí a minha mãe, meu pai colocam outras terras para ficar bem forte. Tá, não tem nenhuma casa, não pode haver nenhum desabamento, mas o solo fica danificado. Agora você vira a sua página lá para a 362, onde nós vamos falar sobre o manguezal. Diz que o manguezal é uma região de transição entre o ambiente terrestre e o costeiro, por isso está localizado sempre no litoral. No Brasil, existem 12% de todos os manguezais do mundo. Eles se distribuem do Amapá até Santa Catarina em grandes áreas naturais que vêm sendo destruídas e degradadas. Eu fico muito triste quando eu leio algo assim.
que a natureza está sendo destruída e degradada. É muito triste, porque você sabe que tudo quem nos deu foi Deus. E Ele deu com perfeição, porque quando Deus Ele nos dá, Ele sempre nos dá o melhor, ok? Aí vem o homem com a sua sabedoria e inteligência e faz o quê? Começa a destruir todo aquele ambiente. E não é só retirando do solo, não, é lançando lixo, agrotóxicos e muitas outras coisas. Então é triste a gente saber que um solo tão produtivo como é o solo do manguezal, que além de ser um solo lodoso, só com lama, né? E aquelas raízes muito fortes que prendem assim, que são presas a esse solo, faz ele ficar forte. E um solo muito rico, ele começa a ser destruído, começa a ser degradado. Olha, em um solo de mangue, de manguezal, nós temos aqui na nossa região. Logo aqui, quando você atravessar a Bahia, você tem o que é a Ilha do Marajó. Você lá tem uma riqueza muito grande. Lá, nossa, tem um período que o caranguejo ele começa a andar na rua assim. Ele sai de dentro do mangue e começa a andar pela rua. É uma festa de pegar caranguejo. Então, são alimentos, é uma riqueza muito grande. E infelizmente, homens sem compromisso, sem responsabilidade, começam a degradar esses ambientes. Lembre-se que na página 363 teve várias atividades para você fazer. Eu queria que você focasse muito nessas atividades, respondesse corretamente. Por exemplo, lá na questão número 4, nós temos alguns tipos de solo. Então tem o solo lodoso, tem o solo do mangue, né? Tem o solo rico em minerais de alumínio, que é lá no solo do Cerrado. O solo arenoso, caatinga, o solo rico em humus lá da floresta. Então eu queria que você observasse bastante essas atividades aqui, porque tudo que você fez, que você produziu, é muito importante para o seu conhecimento. Mais abaixo fala sobre a poluição do solo. Assim como a água e o ar, o solo também é afetado pelos resíduos das atividades humanas. O principal deles é a deposição do lixo. Quando se deposita o lixo a céu aberto, nos chamados lixões, o solo torna-se poluído com o passar do tempo. O lixo se decompõe e produz líquidos que penetram no solo e pode atingir a água subterrânea. Ele também produz gases que poluem o ar. Além disso, atrai animais que transmitem doenças como ratos e baratas. Então, é uma tristeza também com relação à poluição do solo, principalmente através do lixo. Nossa, eu que tenho pavor de rato, que tenho horror à catita, e assim, quando eu vejo um lixo, meu Deus do céu, e se eu ver o rato, então eu vou fazer vergonha. Por quê? Porque eu tenho medo mesmo, e eu confesso que eu tenho. Mas acontece por quê? Porque o lixo é depositado de forma errada, é colocado lá na rua e a coleta não passa e vem as águas da chuva e leva esse lixo para os canais, sem contar que cachorros, gatos podem vir e rasgar esse lixo e o mau cheiro começa e atrai ratos, baratas e urubus. Então,
se for resto de comida, atrai muito urubu. Na página 385, falamos sobre o ser humano e o ambiente. Nós dissemos que os seres humanos modificam o ambiente. Eles plantam, criam animais, constroem casas em diferentes lugares do planeta, tá? Então, existem os lugares, os ambientes naturais e o ambiente construído, ou seja, o ambiente natural, aquele que o homem não tocou, que ainda está da mesma forma como Deus criou. Os animais predominam naquele lugar. Agora, os ambientes construídos, né? O homem já fez suas construções, suas moradias, abriu ruas, né? Levantou-se altos prédios e transformou esse ambiente. Porém, muitas atividades humanas geram desequilíbrios ambientais, como a poluição do ar e da água. Eles também consomem os recursos naturais. Falamos mais abaixo sobre a poluição do ar, sobre a poluição da água. Na página 366, sobre a poluição do solo. E você segue comigo na página 368, onde nós falamos sobre a preservação dos ambientes. Lembre-se que todas essas atividades que você fez, você precisa ler, reler, aprender corretamente. Por quê? Porque elas são perguntas dos assuntos e você precisa responder corretamente, tá ok? Por exemplo, foi perguntado quais são os poluentes da água, do ar, perdão. Depois, os poluentes da água. Os poluentes do ar: fuligem, gases emitidos pelas queimadas de florestas, pelas fábricas e pelos veículos. E os maiores poluentes da água: o petróleo, o lixo, os inseticidas. Então, muitos desses foram algumas perguntas que foram feitas para você dar as respostas aí. Por exemplo, os poluentes do solo. Lembra do lixo, fertilizante, agrotóxico? Todos esses são poluentes do solo, ok? Na página 369, nós temos o uso racional dos recursos naturais e também a proteção de plantas nativas e animais silvestres. E diz assim que utilizar plantas que não são cultivadas, pode provocar a extinção dessas plantas. Isso quase aconteceu com o pau-brasil, uma das principais árvores nativas do Brasil, que foi explorado durante anos, desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Hoje, o pau-brasil sobrevive apenas pelo trabalho de grupos que cultivam essa espécie. Então, o homem retira do solo e o homem não faz esse replantio, não refloresta as áreas e daqui a pouco vai ser extinto, ou seja, daqui a pouco não vai haver mais plantas, né? Como citou-se o exemplo do pau-brasil, foi tão retirado, foi tão usado e não foi cuidado de forma correta, não houve esse cuidado com ele e hoje só existe mesmo porque as pessoas cultivaram e não extraíram mais, porque senão, meus amores, já não existiria mais. Nós falamos também sobre saneamento básico, tratamento da água, falamos sobre a água potável. Lembre-se que o nome da água própria para beber, sem nos causar danos, aquela que nós consumimos, ela se chama
potável. Água potável, ok? Lembre-se que ela não pode ter gosto, cheiro, cor, porque se ela tiver, tem alguma coisa de errado nessa água. Não está própria para beber, tá? Você respondeu todas essas atividades. Uma delas era para você citar as medidas de saneamento básico. Quem paga pelo saneamento básico? Ai, meu Deus, quem paga? Nós, né? Diz assim que os cidadãos, por meio de impostos e da conta de água, ou seja, nós pagamos a nossa água, tá ok? Página 373 vai falar sobre o lixo. O lixo é formado por restos de tudo que se usa nas casas, nas escolas, nas fábricas. Então, tudo que você conceitua como lixo são restos de alguma coisa, principalmente de alimentos, tá? Que são esses que, quando acontece a decomposição, vai produzir o que? Gases, né? Lá na página 374, diz que para diminuir a quantidade de lixo que produzimos, devemos usar 3 itens. Quais são eles? O reduzir, o reutilizar e o reciclar, tá? Falamos também que os restos de alimento, como talos de vegetais, casca de ovos e de frutas, não precisam ser descartados. Podem ser usados como adubo para as plantas, que são os lixos orgânicos. Todas as vezes que nós retiramos aqueles talos das verduras, que nós retiramos aquelas cascas, né, dos legumes, nós podemos colocar onde? No pezinho da planta, ele vai se decompor. Essa decomposição vai fazer o quê? Muito bem para a plantinha, vai dar muita saúde, muita vitamina para ela. Que este é chamado lixo orgânico. Agora, para finalizar, eu quero só deixar para vocês aqui o lixo e o tempo de decomposição dele. Eu vou falar de alguns. Por exemplo, como as cascas de frutas. O tempo de decomposição dela é de 1 a 3 meses. E o papel, de 3 a 6 meses. E o pano, de 6 meses a 1 ano. E o chiclete, aquele que a gente dá aquela mastigadinha. Sabe qual é o tempo de decomposição? 5 anos. Já pensou um chiclete desse tamaninho? Depois que você mastiga, você vai descartar ele e ele vai passar 5 anos para se decompor? 5 anos, nossa! Um filtro de cigarro de 5 a 10 anos. E uma tampa de garrafa? A tampinha da garrafa do refrigerante, do suco que você tomou. Sabe quanto tempo? De 15 anos, ou melhor, 15 anos, apenas 15 anos. E a madeira pintada? Também 15 anos. Agora, o plástico mais abaixo, 450 anos. Uma fralda descartável, aquela que o bebê usa, 600 anos. 600 anos. Triste? É triste. Então nós precisamos o quê? Reduzir, reutilizar e reciclar. Precisamos ter cuidado, um cuidado maior com tudo aquilo que nós temos dentro da nossa casa. Então, se nós fizermos esses 3 passos, nós vamos o quê? Estar cooperando com a natureza, cooperando com a saúde do solo, cooperando com
o planeta, ok? Deus abençoe você. Página 358 até a página 375 e a gente já se encontra na próxima aula. Beijinhos!